Então, pessoal, esse aqui vai ser o vídeo diário técnico 1, né? Já que o outro que eu gravei ficou com mais ou menos 2 horas e que ia demorar cerca de 350 horas para upar e isso ia dar uns 14 dias. Então, eu tô fazendo esse aqui que vai ser um resumo do que aconteceu nas chamadas e tudo mais. Eu ainda tenho um outro salvo, mas eu não vou upar ele e eu não sei mexer com edição de vídeo, então eu não sei cortar as partes do vídeo, então vai ser esse aqui mesmo. Da próxima a gente resolve do jeito que fica um pouco mais simples, porque no outro a gente passou mais tempo, na verdade, se preocupando com problemas da chamada do que realmente resolvendo alguma coisa. Então, o que foi resolvido no vídeo? É, a movimentação do personagem. Eu e o Felipe concordamos que a gente vai começar a trabalhar junto nos scripts. A gente vai, provavelmente, um script ou outro, né? A gente vai entrar no Skype e um vai digitando um script enquanto o outro vai dando dicas. Por exemplo, eu falo para ele, eu estou aqui digitando, abri o script, estou fazendo movimentação, aí ele fala para mim, não, faz a movimentação em vez de você usar tal, você usa tal. Aí eu mudo aqui, então a gente vai trabalhando em conjunto para chegar no resultado melhor, porque tem coisa que ele sabe que eu não sei, obviamente, e talvez tenha coisa que eu sei que ele não sabe. Eu acho isso bem difícil, mas caso isso aconteça, né? Tanto é que ele, pelo que a gente conversou, ele disse que ele entende um pouco de Request, eu não. E Request é tipo meu ponto fraco, é o meu maior ponto fraco, na verdade. Então a gente vai começar a trabalhar junto em algumas programações. No caso, ele também já chegou até a fazer o sisteminha de. Aquele sisteminha que vocês já devem ter visto aqui no Nando grupo, no né? Skype sobre o fog, né, do jogo. É isso aí mesmo. A participação especial de Felipe aqui. Então, ele já resolveu o esqueminha do fog, mas eu não sei também se vai ficar desse jeito, não sei se vai ter alguma alteração. Provavelmente vai ficar do jeito que está mesmo e só vai dar alguma mexidinha aqui ou ali para ver se fica em perfeita harmonia com a casa mesmo. A gente vai testando isso aos poucos. Questão da movimentação. Eu estava conversando com ele e tem. Você feito o glitch maldito, peraí. Eu estava conversando com ele e eu expliquei sobre a movimentação, que ela devia ficar um pouco mais mexida para mostrar mesmo que está realmente na visão do personagem. Só que eu coloquei a câmera como child da cabeça do player para acompanhar os movimentos da cabeça. Porém ficou essa coisa meio estranha aqui, como vocês podem ver, tá meio bugado. Então a gente vai ter que bolar um jeito mais artificial de fazer, mas que fique um pouco mais real. Pode parecer que não tem lógica, mas tem uma lógica bastante complicada por trás disso. A movimentação também. A movimentação está sendo baseada no Animator. Ela está bem consideravelmente fluida. Você mexe o mouse para a direita, ele vira para a direita. Mexe o mouse para a esquerda, ele vira para a esquerda. Porém, tem esse problema que eu estava explicando para ele pelo Skype, mas não dava para ele ver. Eu quis fazer um sistema em que ele possa também mexer a cabeça do personagem. Então esse sistema aqui eu demorei tipo uns 10 minutos para fazer. O que eu me enrolei mesmo foi no Animator para descobrir como é que mexia nas coisas direito, que eu estava começando. Então eu queria fazer um sistema que simulasse o movimento da cabeça. É, Então eu deixei a cabeça dele mais solta, dando um limite para direita e para esquerda, como se fosse o limite do pescoço mesmo, para baixo e para cima também, mesma coisa. Então, o problema, a movimentação ficou meio quadrada, como dá pra ver, ela trava aqui, depois ela começa a subir, ela não faz um movimento circular para subir, ela faz um movimento meio quadrado. Isso aqui eu vou ter que dar uma mexida, mas parece coisa simples de arrumar. E outra, entra em conflito na hora de fazer a mudança de movimentação, porque a animação, as animações que eu usei, as transições, foram uma Blend Tree, não sei, uma árvore de curvas, para poder ficar mais real, né? Quando o mouse vira para a direita, ele vira para a direita. Quando ele solta, o mouse automaticamente vai para o zero. E quando ele vira para a esquerda, vai para a esquerda. Tá, até aí tudo funcional, beleza. O problema é a câmera também mexe pro lado. Então eu estou andando para frente, eu quero andar para a direita, ele vai virar o pescoço junto. Eu quero andar para a esquerda, ele vai virar o pescoço junto. Então a gente chegou numa conclusão de vai continuar com esse mesmo esquema, porém ele só vai ser possível mexer o pescoço quando você segurar a bolinha do mouse, o scroll do mouse. Você apertar o botão e segurar. Aí você vai poder mexer a cabeça livremente. Eu não cheguei a conversar com ele sobre isso, mas eu acho também que vai ser que o sistema de mexer para cima e para baixo vai continuar o mesmo. A única coisa que vai ter que mudar é desligar essa mudança aqui. De fato, eu vou até desligar aqui para ver como é que fica. Acho que é o mouse X? Não, mouse Y.
Pera aí. Só pra ter uma noção mesmo, não vai mudar lá muita coisa, né? Mas custa nada. Ah, esse aqui mesmo. Eu vou tirar a câmera da cabeça dele porque tá chato isso aqui. Então, agora mexe direita, é por isso que eu falei que eu queria ter uma câmera que acompanhasse o movimento do corpo, porque tá vendo que ele tá tipo dançando, quase dançando, e a câmera tá parada. Vocês estão enxergando na visão dele e tudo mais, isso aqui é como se você estivesse movendo o corpo inteiro, menos o pescoço. Mas bem, aí você vira pra direita, ele vira pra direita, vira pra esquerda, vai pra esquerda, beleza, sem problema algum, tá certinho. Só tá meio zoado essa posição da câmera, né? Mas isso aqui a gente arruma depois. Isso aqui é só um teste mesmo, então não tem tanta importância. Aqui ficou um pouquinho melhor. Dá pra ver um pouco na parte de dentro do pescoço, mas nada muito importante. Como eu falei, dá pra arrumar depois. A movimentação de correr também tá bem fluida. Ah lá, dá pra ver o pescoço dele. E eu fiz um esqueminha também que eu falei pro Felipe que eu vejo muitos jogos e nenhum deles usa. O que? Em muitos jogos, principalmente FPS, quando o personagem vai correr, ele começa correndo. E quando ele vai parar, ele para de repente. Tipo, ele tá correndo e pá, parou. Às vezes tem uma transiçãozinha ali de milésimo de segundo por ele parado, naquela freadinha. Só que uma coisa que eu percebi na vida real, quando você corre, você não para de repente. Você anda e depois você para. É uma transição bem pequena, mas ainda assim é uma transição. Por exemplo, eu tô andando, eu vou correr. Ele dá uma aceleradinha, depois ele começa a correr pra parar. Ele para um pouquinho, dá uma andadinha e para. Então é uma coisa que eu achei que ficou mais fluida. Tipo, ele não começa a correr do nada e também não para do nada. É um pouco mais chato de controlar? É, por quê? Porque você vai ter que calcular um pouquinho aquele delay dele, né? Se, tipo, por exemplo, como dá pra ouvir no barulho do teclado, eu tô só apertando e soltando. Então eu vou ajustar isso para ficar um tempo um pouco menor, um delay um pouco menor, mas ainda assim eu quero que ele tenha um delay, porque você não dá uma pausa no seu corpo de repente quando você quer, você tem um delayzinho para poder parar, né? O que a gente também resolveu, a interação com objetos. É, isso aqui está na outra cena, eu acho. Não. A interação com objetos, eu não sei se esse FPS aqui está funcionando, não sei por que diabos ele não está funcionando, mas eu acho que eu devo ter desligado alguma coisa. Mas bem, não está funcionando, eu tenho que desativar ele e colocar outro. Aí tem outro FPS aqui. Aqui. Tá, beleza. Isso aqui foi um testezinho que eu fiz numa parte do jogo que ia ter, que eu cheguei a conversar com o Alisson também na chamada, eu não sei se vai ter ainda esse. Não sei ainda se vai ter essa parte, né, no jogo dele chegar. É um trigger que ele vai pisar e de repente a vitrola vai começar a tocar. Vai ser praticamente um jumpscarezinho, só que não tanto, né? O chato é que o bagulho é mais alto do que assustador, porque o som dessa vitrola é meio ensurdecedor. Mas nada lá muito complicado. Por que diabos o meu FPS controller não quer funcionar? Bem, já que isso aqui não vai funcionar do jeito que eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Vou mexer ali em cima mesmo. Então, vocês podem ver tem um trigger ali. O FPS, controle, o personagem, né? Ele vai passar por esse trigger. E a vitrola vai começar a tocar. A intenção é ele chegar perto da vitrola e apertar o E, assim como manda na vitrola. E aí a música desliga. Essa parte aqui tá legal, tá? Sem problema. Fiz um sisteminha besta também de interação com objetos. Esse aqui eu fiz tipo bem por cima, só para ter uma noção mesmo. Opa. Você aperta E e deveria aparecer uma caixa de diálogo, não sei porque não apareceu. Mas bem, né? Fazer o quê? Aqui. Apareceu a caixa de diálogo, mas o cubo travou ela. Tá, era pra apertar algum botão que eu não tô lembrado qual agora pra poder tirar essa caixinha aqui, mas como eu não lembro, então deixa assim mesmo pra fazer o quê? Questão da interação com o objeto que eu tinha falado com o Felipe. A gente vai ter que decidir as coisas principais, né? Tipo, a gente vai fazer um esqueminha para poder decidir o que é móvel e o que não é.
Por exemplo, uma parede não é móvel. Então a gente vai ter que colocar uma tag ou fazer um sistema de request que vai ficar pelo Felipe, provavelmente, né? Nós acabamos de jogar tudo pensando no Felipe. É, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa com request para quando ele encostar na parede, ele travar. Ele rodar uma animação dele batendo na parede, tipo, dando aquele tranquinho para trás, mexendo a cabeça para trás. Tipo, quando você bate a cara em alguma coisa, você não está preparado para isso, você está tipo distraído. Porém, quando for um objeto móvel no jogo, por exemplo, essa caixa, ele vai bater e vai empurrar. Não vai empurrar não, porque cadê o collider dele? O bagulho não tem collider, tá? Teoricamente ele vai bater e vai empurrar. Só que não quero que fique uma movimentação assim, uma interação tão fraca quanto a movimentação do Silent Hill Homecoming. No Silent Hill Homecoming, quando você encosta em algumas coisas, tem um daqueles ferros que você coloca o soro para deixar ele apoiado no alto. Quando você está passando e você esbarra num daquele ali, ele praticamente voa. Tipo, ele sai tipo, muito leve. Parece que o negócio é feito de um material extremamente leve, sabe? Metal de avião. E eu quero alguma coisa um pouco mais real. Tipo, assim, então a gente vai mexer na massa das coisas. Não vai chutar a massa. A gente vai realmente fazer um sistema em que dê para ter uma noção da massa. Por exemplo, o personagem ele vai ter uns 80 quilos. Não sei, estou chutando eu aqui. Aí ele vai ter uma massa de 80 quilos. A vitrola, quanto que pesa uma vitrola? Eu coloquei aqui que a vitrola pesa uns 50 quilos, vai. Então, ele vai ter uma interação com essa vitrola, ele não vai simplesmente empurrar ela diferente do que eu estou fazendo, que não dá para demonstrar isso, porque eu estou movendo pela janelinha da cima. Então, a vitrola vai ser empurrada mesmo e não foi. Por que ela não foi empurrada? Tá bugado mesmo esse FPS controller. Tá. Era para empurrar a vitrola. Então, tipo assim, mas a vitrola no jogo ela vai estar presa no chão provavelmente, então não vai se mexer. Mas conforme for tipo uma cadeira ou uma mesa, um prato, alguma coisa assim, ele esbarrar, ele vai cair. Porque é até bom, porque se a pessoa anda muito descuidada dentro do jogo, ela tá andando, de repente ela esbarra na estante e um prato cai, a pessoa vai se assustar, alguma coisa assim, eu não sei. Talvez coloque isso, talvez não, mas pelo menos a interação de objetos simples de empurrar e não empurrar vai ter que ficar, né? Eu não tinha conversado isso também na chamada, mas eu tava trabalhando nesse sisteminha de. Eu tava trabalhando nesse sisteminha aqui de mensagens, né? De descrição das coisas. Terminar ele vai ser super simples, então fica por minha conta mesmo. Eu acho que eu vou ver o que eu consigo fazer ainda hoje. É, o que mais faltava? Tinha mais uma coisa nessa cena aqui. Ah, tá. Como dá pra perceber, a câmera ali embaixo ela tá um pouco bugada, porque tem esse glitch effect. Eu vou desativar o mouse aqui, peraí. Então, tá certo. Tá, ela tá com esse glitch effect. O Carlos falou que em certa parte do jogo, quando ele encontrar alguém, não sei, alguma aparição, a câmera vai começar a dar umas bugadas. E esse glitch effect aqui, como dá pra ver, ele pode ser mudada a intensidade dele. Então você pode deixar as coisas tipo, bem louconas. Sabe? Aí o problema é, a câmera não pode ficar tão loucona assim a ponto de você não conseguir enxergar o que está acontecendo. Eu falei pro Carlos que eu vou ter que dar um jeito de tirar esse efeito de inverter a tela, porque está muito rápido, não dá pra perceber. Mas ele tem um efeito em que a câmera fica invertida, fica de cabeça para baixo. E isso causa muito problema, né? Fica meio estranho, não dá pra entender o que está acontecendo literalmente, você não consegue enxergar o mapa direito. Então, esse esquema de mudar de cor, fica chiado, tem uns cortes e tudo mais, assim, eu acho legal. Só essa inversão de tela que eu achei que ficou meio desnecessária. Mas isso aqui dá pra arrumar, ó. Eu acho, espero. E tem que ver também, né, se o pessoal do roteiro se vai ter isso aqui ainda, né? Porque isso aqui foi o Carlos que falou bem antes de chamarem mais gente. O menu, que eu tô vendo aqui agora uma cena, agora que eu lembrei. Eu tava fazendo eu peguei baseado nas imagens que o Carlos tinha me mandado. Tá carregando aqui ainda. Essa era a música tema do jogo. Não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas essa era a música que ia tocar quando o jogo. A música tema do jogo, né? Ia tocar na vitrola e tudo mais. Fiz um menuzinho bem simples. Infelizmente nada faz nada. Porque não sei. Eu tinha configurado para mudar as coisas, acho que é porque tá carregando a imagem. Então,
Tinha que dar uma pensada no menu também, né? Tanto é que o menu seria legal se fizesse ele dentro do quarto. No caso, usei uma imagem no print que o Carlos tirou pra mim. Tá da hora? Tá. Mas seria melhor um quarto. Um quarto próprio mesmo. Seria legal também ter o botão, esse clavir aqui fosse que agora não é mais clavir, né? Ter a logo aqui embaixo escrito, sei lá, imaginário. E o crédito, não sei, quando você clicasse abrir a página do jogo. Não sei, alguma coisa, né? Mas bem. A gente tem que dar uma pensar no menu, então isso aí vai de todo mundo, vai da criatividade de todos. Só a programação vai ficar pra parte minha e do Felipe, mas é coisa extremamente simples, então sem problema. O que eu tinha falado com o Carlos e o Gabriel também era sobre o sistema da escala, mas não tem mais tanto problema porque o Felipe falou que ele mesmo ajusta a escala no Unity. Então, entre o Blender e o Unity, quem vai estar responsável vai ser o Carlos e o Felipe, da transição dos objetos. Por exemplo, o Carlos modelou uma casa. Aí, para passar, tipo, por exemplo, para chegar para mim, para eu programar alguma coisa que tem alguma coisa a ver com aquela casa, vai ter que passar pro Felipe primeiro, porque o Felipe ele vai ajustar a casa, dar uns ajustezinhos aqui, ajustezinho ali, também porque ele manja de modelação e modelagem, não sei. Sei lá, é uma palavra complicada. Então, não me corrija. Então, ele manja um pouquinho disso também, então qualquer coisa já dá um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, aí manda umas coisinhas já prontas e passa pra mim como um asset. E ele já vai estar tudo na medida, tudo na escala. Então isso a gente não vai ter mais problema. O Fábio, o que eu tinha falado com o Fábio? O que eu lembro é que eu tinha falado com o Fábio, mas também ia ficar meio que por responsabilidade de todo mundo, de a gente precisar de uma música tema para o jogo, não só apenas uma música tema, como músicas para tocarem durante o jogo. O Alisson falou realmente na chamada que o jogo ele vai se passar na década de 60, isso todo mundo já sabe. Então a gente pegar umas músicas clássicas da década de 60. Eu dei a ideia da Moonlight Sonata, do Beethoven, porque é uma música bem a cara assim, do jogo também, só que a gente também vai procurar outras, provavelmente vai ter muitas mais. Eu não sei exatamente como que essas músicas vão se encaixar dentro do jogo, provavelmente dentro da vitrola, mas não é certeza, isso também vai pelos roteiristas, né? O Gustavo e o Carlos. E eu tinha falado também, aí que o Fábio entra, né, verdade, para ele alterar fazer as mudanças no som e tudo mais, colocar os efeitos para ficar mais parecido ali para como se estivesse rodando a vitrola. Provavelmente também a gente vai precisar de sons ambientes. Eu tinha esquecido de falar isso também. Isso eu não coloquei na chamada, então isso aqui fica pro próximo vídeo de área técnico, né? Que isso aqui eu só tô falando pra todo mundo ficar ciente, pra todo mundo lembrar, ver se vai ser necessário ou não. Se for necessário ou não, a gente resolve na próxima chamada, mas pelo menos só pra gente ter uma noção. Sons ambientes, como assim? Silent Hill Shattered Memories. Eu odiei aquele jogo, foi horrível. Isso tá na chamada também, na gravação de 2 horas. A gente ficou um bom tempo falando mal desse jogo. Mas eu gostei de algumas coisas dele. Por exemplo, alguns sons do jogo em si. Quando você resolvia um puzzle, fazia um barulhinho. Fazia um barulhinho legalzinho, meio grave. Então, era legal ver aquele barulho. Você estava se matando num puzzle, de repente aquele barulho parecia. E você pensava, caramba, finalmente eu consegui passar disso. E era legal. Barulhos de colhendo itens. Por exemplo, vai pegar achei um caderno. Aí vai dar aquele momentinho em Silent Hill 2 que vai tipo, ter uma câmera em cima do livro ali, como se fosse uma foto ou alguma coisa assim. E a pessoa vai passando as páginas e tal. Vai precisar daqueles barulhos de passando página. Quando pegar um item, por exemplo, pegar um copo de vidro, tem que fazer um barulhinho como se você estivesse pegando um copo de vidro. Quando eu estiver colocando um item numa parede, tem que ter um barulho. Quando eu jogar alguma coisa, tem que ter um barulho. Então a gente precisa de sons ambientes. E também sons, não só ambientes nesse sentido, né, de interação, mas também são os ambientes do ambiente em si mesmo. Porque, pelo que eu não tenho certeza, mas eu vi que o Carlos tinha postado um asset de de efeitos de raio, simulação de raios. Então provavelmente vai precisar de sons de raios, obviamente, se for realmente colocar isso dentro. Né? Eu também não sei se vai ter ou não, porque isso aí varia dos roteiristas, né? Basicamente tudo varia pelos roteiristas, então são poucas coisas da qual eu tenho, entre aspas, certeza, mas nunca certeza então, até a gente liberar o jogo. Mas tipo, o mais tenho certeza são poucas coisas. Né? Essa não é uma delas. Então, se for ter esse lance de raio, tem que ver também o som dos raios.
vai ter uma névoa extremamente densa do lado de fora da casa, seria bom ter um som ambiente, tipo, meio obscuro. Por exemplo, um pântano. Normalmente quando você está jogando um jogo que você está num pântano, você sabe, você não precisa nem ver o jogo para saber que você está num pântano. Pra saber que você está num lugar estranho, bem, lugar é complicado. Saber que você está num lugar estranho, só por causa do som. Porque tem um som meio de vento, um som meio de água também. Não água caindo, água tipo água parada, água, um lago, coisas levemente encostando na água, você escuta aquele plim. Grilos, sapos. Então você escuta esses sons, você sabe que você está num pântano. Então é a mesma coisa, provavelmente do ambiente da casa, ambiente externo da casa. A gente tem que definir algum som para aquela névoa. Não o som da névoa em si, um som que tenha do lado de fora, tipo um vento calmo, alguns sonzinhos, não sei, alguns sons obscuros, tipo, sei lá, algumas vozes. Não sei se fica legal ou não, se é muito clichê, sei lá. É, bem, sons pro jogo. Tinha falado com o Fábio e o Alisson também, que eu e o Alisson somos músicos. Eu não sei o Alisson, mas eu tenho algumas coisas que eu já compus, né? E eu achei que talvez uma delas dê pra colocar dentro do jogo como música tema, então como uma das músicas do jogo mesmo, não sei. E eu falei com o Fábio pra fazer o seguinte: sempre que eu tive uma ideia de alguma música ou alguma coisa que possa entrar no jogo, eu gravo ela na guitarra mesmo, eu deixo a guitarra limpa, tento fazer o máximo possível para ficar o mais bonitinho possível, né? Não soar tanto como uma guitarra, já que o jogo é sobre o piano, né? O Fábio vai colocar uns efeitos em cima, equalizar, coros, eco, chiado, não sei, se é com o Carlos, o Carlos que manja dessas coisas, e vai jogar no grupo para todo mundo ouvir. Se todo mundo gostar da melodia, achar legalzinho, tipo, não, essa melodia vai combinar com o jogo, aí eu dou um jeito de passar pro piano. Porque se ficar bom na guitarra com efeito, com certeza com piano com efeito vai ficar maravilhoso. Então eu vou ver se eu consigo pegar algumas coisas minhas, juntar aqui e mandar pro Fábio. Então, se mais alguém conhecer um músico que consiga compor alguma coisa para colocar dentro do jogo, mesmo que seja só um som, só um barulho mesmo que seja só um barulho de pegando item, isso é bom também. Quanto mais ajuda a gente puder ter nesse lance de som, é melhor, porque é, com modelos dá para todo mundo opinar. Com sons não é muito bem assim. Por exemplo, eu quero um som mais psh, tá, mas o que é um som psh? Você está querendo dizer o que? Um prato batendo, uma panela, um prato de bateria. Então, na minha opinião, o quesito sonoro exige um pouco mais de criatividade e não é uma coisa que você pode dizer para alguém. Tipo, eu quero um pouco mais desse jeito. Então, é só questão de um efeito ou outro, mas o som em si não tem como ser descrito. Então, quanto mais gente a gente puder ter trabalhando nisso, melhor. O que mais teria para falar? Tem o sistema de portas também, que eu tinha falado com o Felipe. A gente vai se matar um pouco para fazer esse sistema, mas a gente provavelmente vai conseguir, porque que nem eu tava falando com ele, tava na chamada. A gente vai ter que trabalhar muito, mas muito bem nesse sistema de abrir e fechar portas, porque é uma coisa que vai ter durante o jogo inteiro. Então não adianta a gente fazer alguma coisa mal feita, porque é uma coisa que o player vai ver toda hora. Às vezes o jogo pode ser extremamente bom, mas por causa de uma coisinha que acontece toda hora que tá ruim, estraga o jogo. No caso, eu até citei pra ele o Resident Evil 4. Eu gostei muito da interação de portas do Resident Evil 4, porque muitos jogos tipo, o player meio que teletransporta, ele tipo, desliza rapidamente até aquele certo local na frente da porta para poder pegar na maçaneta. Resident Evil não, ele anda até aquele local da porta para depois pegar na maçaneta e abrir normalmente. Quando você está com pressa, você sai correndo, aperta o X duas vezes, ele mete a bicuda na porta, mete a ombrada na porta para abrir rápido. Só que se não tiver uma certa sincronia ali, como que ele tem que saber o local que ele está ali, aquele certo local ali, ele vai acabar tipo, metendo a cotovelada metendo a ombrada na parede e a porta vai abrir. E nisso o Resident Evil foi muito bem feito, porque eu não cheguei a ver defeitos relacionados a isso. Parece realmente que a interação com portas está sendo baseada no personagem, na física do personagem. Não parece que está tipo, uma sincronia entre animações, parece uma física mesmo. E eu gostei bastante disso e eu e o Felipe vamos trabalhar o máximo possível para ver se a gente consegue colocar uma coisa desse tipo. Para não ficar nada muito genérico, por exemplo, só aquele sistema mais simples, só clicar o mouse e arrastar ele para cima e a porta abre.
mas também não ficar uma coisa tão desgastante a ponto de a gente trabalhar o jogo inteiro só para abrir e fechar a porta. No quesito programação, são esses três itens que a gente tinha falado na chamada: as portas, movimentação e o fog. Movimentação, eu vou pegar as animações, eu vou ver o que eu consigo fazer. As portas, eu e o Felipe vamos trabalhar mais pra frente. O fog, o Felipe já fez um projetinho ali, a gente vai ver se a gente consegue colocar dentro do jogo pra ver se fica legal mesmo. E não tinha falado também na chamada sobre o sistema de aquele sistema de interação que o Carlos tinha pedido pra mim há muito tempo. Eu tinha falado pra mim há muito tempo, até mandei uns 2 vídeos pra ele. Eu não sei se ele tem ainda, né? Deve ter perdido. Mas ainda tá salvo aqui, se precisar. É, por exemplo, ali da vitrola. Vou chegar num trigger, vou encostar num trigger, a vitrola vai começar a tocar. Aí vai aparecer em cima da vitrola a tecla E. Obviamente você vai saber que você tem que chegar perto da vitrola e apertar a tecla E. Aí ela vai desligar. E isso está feito. E também sobre a descrição dos objetos. Como deu pra ver lá na outra cena, que falta dar uma melhoradinha, mas pouca coisa pra se realmente importar, né? Que seria chegar perto do. Chegar a uma certa distância, uma certa direção de tal objeto, vai aparecer em cima dele uma tecla de interação, que provavelmente seria a E. E. Esqueci agora. Não sei, mas talvez tentar acoplar também um sistema parecido com aquele que o Alisson tinha falado. Que o Alisson tinha falado daquele sisteminha daquela parte do jogo que vai ficar tudo escuro. Quando você encosta no objeto, vai provavelmente ativar uma visão sonar. Então quando ele encosta, ele vai ter uma imagem mental daquele objeto. Eu estava pensando em quando você chegasse perto de um item que desse para interagir. Por exemplo, eu tenho uma moeda aqui que eu vou precisar dela para fazer alguma coisa no jogo. Quando você chegar perto dela, além de aparecer aquela botão de interação em cima dela, ela brilhar ou alguma coisa assim, para você saber que é aquilo ali. Ou quando tiver muitas coisas juntas no canto só, você saber o que você está interagindo, entendeu? Porque vai ter bastante tecla, né? Então fica meio complicado. Aí você já sabe, tipo, não, essa daqui tá bem na minha frente, ela tá brilhando, então é essa daqui que eu vou interagir. Não vai ser com a do lado. E também a gente vai, é verdade, a gente vai trabalhar no sistema de sonar, mas esse sistema de sonar a gente vai deixar mais pra frente porque tem coisas mais importantes no momento. Então até a gente pensar também em como vai ser o sistema de sonar, ainda que a gente nem tem definido, dá pra fazer outras coisas. Bem, eu acho que tinha sido só isso que a gente tinha conversado na chamada mesmo. Eu vou ver também, vou encher o saco do Felipe pra ver se a gente faz algum outro projetinho paralelo junto pra poder trabalhar mais em equipe, só pra poder saber como é que o outro trabalha e a gente conseguir trabalhar junto. Porque já começar direto assim pode ser que dê algum problema, não sei, mas não custa nada conhecer o jeito da pessoa de trabalhar antes de fazer alguma coisa séria, né? Aí eu vou ver com ele se eu faço sei lá, um joguinho de luta, não sei. Joguinho não, só tipo uma movimentaçãozinha básica, sisteminha de HP, blá blá, só pra gente aprender um pouquinho com o outro e já ficar mais sincronizado. Mas isso vai também dele concordar ou não, né? Não sei, mas bem. Então, é isso. Foi o primeiro vídeo diário. O segundo, provavelmente eu espero que fique por parte do Carlos, porque obviamente esse aqui foi bastante voltado para programação. O Carlos ele já tem mais noção dos modelos e tudo mais, então fica ou para ele ou pro Felipe. Então, é isso aí, galera. Qualquer coisa a gente resolve mais no grupo.